Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 17 e versículo 14. Mateus, capítulo 17 e versículo 14. Eu vou ler pela minha Bíblia, é uma Thompson, que tem uma linguagem contemporânea. Diz o seguinte, Mateus capítulo 17 e versículo 14: quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epiléptico e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água, e eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, aprenda isso, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como, a tua Bíblia diz como também? Isso não conseguiram mudar. Na Nova Tradução, não conseguiram tirar essa palavra como, porque esta palavra aqui vai falar com você hoje profundamente, aleluia. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Amém? Podem assentar, por gentileza. Amados, queridos, respeitados irmãos e irmãs que aqui estão, e a todos da plataforma digital, aqui nesta noite vamos aprender algo muito profundo da parte do Senhor Jesus, revelado aos seus apóstolos, discípulos, em segredo. No primeiro momento que Jesus, ele começa a propagar as boas novas do reino, ele tem 12 apóstolos. Em um segundo momento, em Lucas 10, diz que ele já tem 70 discípulos. Então, 70 discípulos, mais 12 apóstolos, são 82 homens seguindo o Senhor Jesus. E nos momentos em que aos quais Jesus precisava ensinar eles com uma profundidade espiritual, ele então conversava em segredo, em particular, porque existiam certas coisas em que as pessoas não estavam ainda preparadas estruturalmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para ouvir. Mas os seus apóstolos e os seus discípulos já estavam nesta estrutura para poder ouvir e com atenção, desta forma, aprender com ele a profundidade da sua palavra, dos seus ensinamentos. Por isso, ele procurava ensiná-los em particular.
observamos que o Senhor Jesus ensinou muitos segredos maravilhosos, ímpares na Bíblia Sagrada, e segredos da misericórdia, segredos do perdão, segredos sobre o amor, segredos sobre o julgamento, segredos sobre a salvação, e também segredos sobre o desmembramento da eternidade, como tudo isso funciona. E um dos segredos que ele ensina é a respeito da fé. Quando esse homem chega para falar com Jesus, antecipadamente chega os apóstolos, os discípulos do Senhor, para atender a solicitação daquele homem. O que o homem traz? Ele traz um membro da sua família. O que ele traz? Ele traz uma herança da sua família, a herança da sua genealogia, o seu filho. E o que ele tem, o seu filho? Ele está enfrentando um problema grave de epilepsia. E epilepsia, o que é isto, pastor? É um ataque epilético que nós chamamos em pleno século 21, que é algo que desafia a nossa lógica humana, porque ele ataca o sistema neural central, ou seja, é tudo aqui que coordena o nosso corpo. E o ataque epilético geralmente é involuntário. A pessoa que sofre de epilepsia é uma pessoa que está caminhando muito bem, daqui um pouco, do nada ela cai, espuma, e tem que ser acudida para que ela não venha estar engolindo a língua, ou mordendo a língua, ou mordendo os lábios. A gente tem que socorrer aquela pessoa bem rápido, prestar o primeiro atendimento ali antes que chegue a uma outra pessoa mais especializada no assunto. Mas a pessoa que sofre de epilepsia, ela não sabe quando vai dar aquele ataque, ela não sabe quando vai desligar o disjuntor, ela não sabe quando o cérebro vai desligar, porque é algo involuntário. Então ela pode estar caminhando e cair no chão, e quando cai no chão, geralmente quem chega primeiro no chão é a cabeça. E quando cai no chão, pode cair no chão duro como esse, pode quebrar os dentes, pode cortar o rosto, pode cortar o supercílio, pode quebrar o nariz, pode cortar a orelha. Ou seja, assim é a pessoa que sofre de epilepsia. Ela tem que ter um cuidado muito especial. Hoje, em nosso pleno século 21, já existe tratamento sobre esta área de epilepsia, através de medicamentos, através de acompanhamento médico, e muitas pessoas conseguem viver nos nossos dias de hoje uma vida normal. Porém, nesta época aqui, diz a Bíblia que este homem traz aos apóstolos, e os apóstolos, discípulos, não conseguem estar tendo resultado positivo na enfermidade daquele menino, na necessidade daquele pai. Naquela época existia médicos, mas não conseguiu resolver a situação de doença daquele menino. Então agora o que ele fez? Já apresentei aos apóstolos, não deu. Foi aos discípulos, não deu. Eu vou chegar na presença do mestre. Só que quando ele chega na presença do mestre, ele não chega impondo, ele não chega determinando, ele não chega mandando, ele não chega negociando, como nossos dias de hoje, que está acontecendo por aí, na maioria das igrejas evangélicas brasileiras, em que negociam com Jesus. Jesus não é negociador, Jesus não é leiloeiro. Manda ele que pode, e obedece nós que temos juízo. Nós temos que aprender como chegar na presença de Jesus, e nós aprendemos com esse homem. O que esse homem fez quando chegou na presença de Jesus? Ele justificou alguma coisa? Não. Ele impôs alguma coisa? Não. Ele exigiu alguma coisa? Não. Ele negociou alguma coisa? Não. Pelo contrário, ele, a primeira coisa que fez foi se ajoelhar na presença de Jesus, ou seja, reconhecendo o senhorio de Jesus.
Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus e reconhecendo que existe alguém na vida daquele homem capaz de fazer cego enxergar, mudo falar, entrevado andar, morto ressuscitar, multiplicar pães e peixes. Existe alguém na vida daquele homem. Ele tem que ser um chamado por Deus, ele tem que ser alguém diferenciado, aleluia. Ele reconhece tudo isso na pessoa de Jesus, aleluia. Ele reconhece, e quando ele reconhece, ele conta a história dele para Jesus. Você tem que ajoelhar diante de Jesus e contar a tua necessidade a Ele, contar a tua história para Ele. Você não tem que contar a tua necessidade e a história e a intimidade da tua vida nas mídias sociais, não. Você não tem que contar para estranho, não. Você tem que contar para Ele, ajoelhado nos pés dEle, diante da presença dEle, porque diante da presença dEle, você não vai sair sem a resposta, sem a vitória. Entenda sempre isto, aleluia. As pessoas abrem o coração para tudo e a todos. Você tem que ter um cuidado muito grande, você que está me assistindo. Cuidado com quem você abre o teu coração. Cuidado com quem você conta o segredo da tua vida. Cuidado com quem você conta a intimidade da tua vida. Você tem que fazer isso aos pés de Jesus. Xarapacantaraia. Você tem que falar com Ele, porque é dele que vem a tua resposta, aleluia. É dele que vem o teu milagre, mas é ajoelhado, reconhecendo o teu estado miserável, reconhecendo o teu estado pecador, reconhecendo o teu estado de dependência e de fragilidade diante dele, e ele vai abençoar você, aleluia. Vemos uma época que hoje o ser humano quer mandar em Jesus. Jesus, se tu me der isso, eu faço isso, se tu me der aquilo, eu faço aquilo. Não existe isso. Isso não existe diante da presença de Deus. O negócio está virado de pata para cima hoje, inversão de valores. Nós temos que ter um cuidado muito grande nisso na presença. Na presença de Jesus, o nosso lugar mais alto que nós devemos estar, sabe qual é? Qual é o lugar mais alto que uma pessoa deva estar? Uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que se diz acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar em Espírito Santo. Você sabe qual é o lugar mais alto que nós devemos estar? Não, pastor, é nos pés de Jesus. É lá nos pés dele, é o lugar mais alto que nós devemos estar. O lugar mais alto que nós devemos estar na presença de Jesus é nos pés dele, orando, clamando. E esse homem contou para Jesus, e Jesus disse: traz o menino aqui. Quando trouxeram o menino, Jesus repreendeu o demônio, porque existem situações na vida de pessoas que as pessoas estão tratando no mundo físico, porque não tem uma compreensão do mundo espiritual. Jesus olhou a situação daquele menino e viu: isso não é mundo físico, é mundo espiritual. Existem demônios dentro do corpo desta coitada desse menino. E Jesus repreendeu, e os demônios foram todos embora, e desde aquele momento o menino ficou são. Quantas pessoas passam por tratamento médico durante muito tempo? Não estou menosprezando a medicina, de hipótese alguma. Ninguém é um tolo de fazer isso em pleno século 21. Mas estou dizendo que muitas das vezes esta situação é para o mundo espiritual. Ou seja, não conseguiu resolver no mundo físico, não. Então não é para o físico, é para o espiritual. E quem é que pode resolver isso? É só Jesus, aleluia. Aí é milagre, aleluia. Aí é sobrenatural, aleluia. Milagre não se explica, se sente. Aquilo ali trouxe algo
profundo no coração de todos os seus apóstolos discípulos. E eles esperaram as pessoas irem embora e foram falar com Jesus em particular. Em particular. Aprenda a ter segredo com Jesus. Muitas vezes as pessoas aqui na terra têm segredo com o ser humano para ser humano, mas não tem segredo com Jesus. Muitas vezes as pessoas aqui na terra têm intimidade, mas não têm intimidade com Jesus. Você tem que ter esta intimidade com o Senhor Jesus. Quem tem que saber os teus segredos é Jesus. Você tem que aprender a ter privacidade com Jesus. É tu e ele tu. Geralmente uma pessoa tem sonho e ela tem desejo de contar o sonho para os outros. Veja bem que o teu sonho é diferente do meu. Daqui a pouco o teu sonho é adquirir um carro de 300 mil, que maravilha. Mas a tua vida financeira te dá a condição de tu chegar até lá. Mas a minha vida financeira me dá a condição de eu ter um carro popular. O mesmo Deus que está te abençoando naquele carro muito caro, é o mesmo Deus que está me abençoando na minha condição de vida naquele carro popular. E é isto que não está sendo explicado no meio da igreja brasileira. Nós temos que entender que o mesmo Deus que abençoa um multimilionário é o mesmo Deus que abençoa uma pessoa que ganha o salário mínimo. O mesmo Deus que prospera o milionário é o mesmo Deus que prospera a pessoa que ganha o salário mínimo. O mesmo Deus capaz de dar um veículo caríssimo para aquele, de acordo com aquela pessoa tenha condição financeira, é o mesmo Deus que pode dar dentro das condições financeiras daquela pessoa que tem o salário mínimo num carro popular. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, aleluia. Rabassura mandaraia. Eu não posso ter um carro de 300 mil, mas o meu Deus vai dar. Então tu vai ter que estudar bastante, ter um emprego melhor, para Deus te dar, porque só o imposto daquele carro já vai salgar o teu lombo no teu salário que você recebe por mês. Isso não está sendo explicado, mas aqui na Assembleia de Deus 3 Estrelas está sendo explicada a veracidade da palavra de Deus, aleluia. Por isso muitas pessoas naufragam na vida financeira, porque querem equiparar a sua vida a uma vida de uma outra pessoa que tem uma condição financeira bem melhor. Você está entendendo? Diga amém. Agora preste muita atenção. Olha o que acontece aqui agora. Jesus tem duas coisas bem distintas uma da outra. Porque nesse exato momento eles perguntaram: por que não podemos expulsar? Bom, Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. A palavra pequena no grego koiné quer dizer limitada, bem também quer dizer frágil, bem também quer dizer não desenvolvida. Tudo isso quer dizer no grego. E ele diz: a fé de vocês está desta maneira, mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Aí ele não está dizendo da circunferência do grão de mostarda, não, presta atenção. Ele não está dizendo do tamanho de um grão, não, porque as pessoas confundem, pastor Eduardo, sobre a questão da fé. Eu tenho uma fé grande, eu tenho uma fé pequena, eu tenho uma fé, não, irmã, não tem nada a ver de grande ou pequena. Isso me levou a estudar profundamente este relevante assunto. Por que Jesus disse como um grão de mostarda? A palavra como no grego koiné quer dizer mesmo que um grão de mostarda. E o que ele está dizendo? Raciocine comigo. Eu quero que vocês agora estudem o grão de mostarda, porque a fé de vocês tem que ser a mesma coisa que um grão de mostarda. E o pastor Edson Duarte foi falar com uns agrônomos, porque eu não sou agrônomo, eu sou formado em outras áreas, mas agronomia eu não sou. Então me levou a eu procurar agrônomo em faculdades de agronomia, me levou profundamente a estudar sobre esse assunto. E o que me levou a entender o que Jesus queria falar para os seus apóstolos discípulos.
Nós temos então que entender que Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, Ele está dizendo a mesma coisa que um grão de mostarda. Então nós temos que estudar o grão de mostarda. O grão de mostarda, ele tem 2 milímetros de diâmetro. As cores vão do branco até branco amarelado até preto. O plantio é ameno, escute, mas suporta todo tipo de plantio. A resistência do grão de mostarda é a semente mais resistente que existe no planeta Terra. Olhe para mim aqui, aprenda. Não vai embora sem aprender, não. Aprenda hoje o que é a fé. Muitos querem ter fé. É desejo de muitos, privilégio de poucos. Muitos querem, mas não conquistam, porque não conhecem. E Jesus nos ensina o que é. A fé tem que ser como um grão de mostarda. Então, ela vai do branco amarelado ao preto. O plantio suporta todo tipo de solo. A única semente do planeta Terra. Pode ter agrônomo me ouvindo, não tem problema. Falei com os professores de agronomia. É a única semente do planeta Terra que se destaca como a semente mais resistente que existe. Ela pode ser pisada, olha para mim. A semente de mostarda, ela pode ser pisada com o peso que você tem. Ela não quebra. Ela pode ser colocada no fogo, olha para mim. Coloque a semente de mostarda no fogo e fica olhando. Bom, terminou o fogo? Terminou. Então a semente agora acabou. Pega a semente que está ali no fogo, deixa esfriar. Abre um buraco no chão, olha para mim aqui, meu irmão. Abre um buraco no chão, coloca a semente lá dentro. A semente vai germinar. Ou seja, pode passar pelo fogo, pode passar pelaquela dificuldade do fogo, para alterar, não vai ser alterado, porque mesmo passando pelo fogo, ela vai continuar germinando, ela vai continuar nascendo, ela vai continuar gerando seus frutos, aleluia, podendo chegar a 1 metro a 3 metros de altura, a mostarda depois de germinada. A Bíblia chega a dizer no livro de Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, e no versículo de número 31, nos fala a palavra de Deus, que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de toda a semente, ela quando cresce é a maior de todas as suas hortaliças, a ponto de abrigar até mesmo os passarinhos. O que é que Jesus está dizendo? Se você tiver fé comum, ou seja, igual, ou seja, a mesma coisa que um grão de mostarda, então ele está dizendo, não importa o território que você estiver, lá naquele território tu vai continuar germinando. Não importa se pisar em cima de você, você não vai quebrar, você tem que ser resistente. Não importa se você passar na prova, não importa se você passar dificuldade, não importa se você passar calúnia, não importa se passar difamação, não importa se passar dano moral, não importa se ninguém te compreender, não importa se alguém te julgar, não importa, porque ainda assim tu vai germinar, aleluia. Xarabacantarabassura mandaraia. Ou seja, não importa o terreno, vai gerar fruto. Não importa se ser pisado, tem resistência, não quebra. E se não quebra, não desanima. Se não desanima, não desiste. Se não desiste, não para. Se não para, continua. Ela anda firme na presença de Deus, aleluia. O que é que diz mais? A semente de mostarda, olhe para mim aqui e aprenda. É a única semente do planeta Terra
que não aceita hibridação, alteração orbital, olhe para mim, que é alteração genética. O que é isto? Alteração no seu DNA. A única semente na Terra, nesse planeta, que não aceita alteração orbital de DNA, é a semente de mostarda. A de soja já aceitou, hoje é transgênica. O arroz já aceitou, o feijão aceita, a melancia aceitou, hoje já tem melancia sem semente. A laranja aceitou, já existe laranja sem semente. A bergamota, que no meu estado do Rio Grande do Sul é bergamota, no mais do interior diz que é bergamota, aleluia. Aqui é mexerica em alguns lugares, mas a bergamota também já aceitou alteração genética no seu DNA, já tem bergamota sem semente. Mas quando tentam alterar geneticamente o DNA da semente de mostarda, o que ela faz? Ela prefere morrer do que ser alterada a sua essência. Ela prefere morrer do que ser alterado o seu DNA. Ela prefere morrer de alterar-se a qualidade que ela possui, aleluia. A semente de mostarda também é a única semente do planeta Terra que, quando ela germina, nasce aquele pé lindo de mostarda de 1 metro a 3 metros. Ela é a única, olha para mim aqui, tia. Ela é a única que, quando vão fazer aquele processo de enxerto, ou seja, vamos fazer um enxerto aqui de uma laranja com a lima. Nasceu a laranja lima. Muitas plantas, olhe para mim, aceitam o enxerto de uma planta com outra planta, mas quando tentaram fazer um enxerto de a mostarda com outra hortaliça, ela morreu. O significa, ela prefere morrer do que enxertar-se com outra planta que não faz parte da qualidade dela. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: a tua fé tem que ser como um grão de mostarda. Não importa onde você está, você pode ser plantado em qualquer lugar, vai gerar fruto. Você pode ser pisado, não vão te quebrar. Você pode passar pelo fogo, ainda vai germinar, ainda vai germinar. E quando tentam incutir heresia na tua mente, mentiras na tua mente, ela diz: não, prefiro morrer assim como eu sou, firme na presença de Deus, do que desistir da minha essência, de desistir do meu ideal, de desistir da qualidade que Deus me deu, aleluia. O céu está aberto aqui onde eu estou, Rabassura Mandaraia, e com Mandarabacandaraia. É hora de você entender aonde você está aqui, aonde você está nas plataformas digital. Ou você tem fé como um grão de mostarda, ou você está fadado ao fracasso. Mas pastor, como é que eu posso ter esta fé? É uma boa pergunta. No livro sagrado de João capítulo 14, aleluia, João 14, pode botar na tela aí, João 14, 15, João capítulo 14, versículo 15, colocou na tela, João capítulo 14, versículo 15 da palavra, diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 16, no versículo 17, se me amais, vocês vão guardar meus mandamentos. Versículo 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois habita convosco e estará em vós, aleluia. Ainda em João 16, para que você possa compreender, eu preciso falar isso. João 16, no versículo 7, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for,
for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu vou enviar. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. No versículo de número ainda 12, ele fala o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Mas quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas lhe dirá tudo o que terá ouvido. Então significa que o responsável do doador disso é o Espírito Santo. E isso se conclui em 1 Coríntios capítulo de número 12 e no versículo de número 1, a respeito dos dons espirituais. Abre aí, 1 Coríntios capítulo de número 12. Eu preciso ler para você entender. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 1, o apóstolo Paulo disse: ora, ao segredo a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, uma pessoa que desconhece uma verdade. Mas lá ainda fala, no versículo 4 diz: há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Para que eu quero a fé? Para ter uma utilidade. A Bíblia chega a dizer no livro de Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em Romanos 10, 17. Nós temos que entender que eu ouço falar da fé, como eu estou ouvindo hoje. A palavra me faz alimentar esse desejo de ter a fé. Então a palavra cria em mim esse desejo. O Espírito Santo está dentro de mim, me direciona a procurar incansavelmente isto. E este mesmo Espírito Santo pode me dar, porque a Bíblia fala no versículo 8: a um pelo Espírito é dada a palavra, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito fé. A fé é o terceiro dom dado pelo Espírito Santo. A fé é um dom. Desejo de muitos, privilégios de poucos. Todos querem, mas nem todos encontram, porque você tem que trilhar esse caminho. Todo ser humano nasce crendo em alguma coisa. Até os animais nascem crendo. Te provo. Todo bezerrinho, quando nasce, ele vai direto mamar na sua mãezinha. Não é isso? Os animais são todos assim. Eles creem que a mamãe vai cuidar deles. Vai, até ficar adulto e independente. O ser humano nasce também quando uma mamãe dá luz ao neném. O neném é colocado no seu seio com o leite materno. O neném, desde que ele nasce, ele crê que a sua mamãe irá amamentá-lo, trocar as suas fraldinhas, cuidar da sua saúde, ensinar a falar, ensinar a caminhar. Todo ser humano, ele nasce crendo, ele acredita. Mas existe a fé natural que nasce com o ser humano, que ela é uma fé que desvanece. Hoje creio, amanhã não. Mas tem a fé sobrenatural, dada pelo Senhor, através do seu Espírito Santo, como um dom. E ela é qualificada como um grão de mostarda. É isto que as pessoas não entendem. A Bíblia chega a dizer em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. A fé é abstrata. Eu não enxergo, mas eu já tenho a bênção na minha mão. Olha para mim aqui. Sabe por que muitas pessoas não alcançam a bênção completa em suas vidas? Porque não têm a fé bíblica como um dom. Muitas pessoas, minha fé é grande.
basta uma luta, a pessoa desiste de estar na casa de Deus, desiste do seu sonho, desiste dos seus projetos. Você tem fé, sim, uma fé natural, nasceu contigo, mas a Bíblia fala de uma fé sobrenatural, e esta fé sobrenatural é um dom, e só quem pode dar esse dom é o Espírito Santo da parte de Deus. É só Ele que pode te dar esse dom, esta perfeição que faz você enfrentar a todos e a todos sem perder as suas convicções na presença de Deus. Às vezes você vê uma pessoa lutando e você diz assim: pobre bicho, bem assim, eu ouço, pobre bicho, está apanhando pior que boi de canga, está apanhando, mas olha, não desejo aquilo nem para um cachorro sarnoso, pobre. Aí você vê, a pessoa não desiste da fé em Jesus, a pessoa não desiste do seu sonho, do seu projeto. Não é que a pessoa seja teimosa, não, que o teimoso não tem lugar para ele no reino do céu, mas eu estou dizendo uma pessoa que tem uma fé inabalável pela palavra de Deus. A fé é como um grão de mostarda. Estão perseguindo você, estão dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum. Não precisa ficar bravo com essas pessoas. Simplesmente siga o teu caminho no Senhor Jesus, porque é tu e ele tu. É assim que funciona. A tua fé tem que ser como um grão de mostarda. Enquanto você não tiver a qualidade, característica de um grão de mostarda, você não tem a fé que ela é recomendada ao Senhor, pelo Senhor Jesus. E só quem pode te dar esta fé é o Espírito Santo de Deus, como um dom. Por que tem tanta gente que está há 35 anos na igreja, 40 anos da igreja, não abandonou nunca, está sempre firme na presença de Deus? Pode desabar o mundo, você vê aquela pessoa sempre com uma palavra de Deus no coração. Por quê? Porque Deus deu para aquela pessoa o dom da fé. Olha que muda, olha o que vem mudando com o passar dos anos, as pessoas que anunciam a palavra de Deus. Se vê muita heresia sendo pregada no Brasil nos nossos dias de hoje. Muita heresia sendo ensinada no Brasil nos nossos dias de hoje. Mas se você olhar a pessoa que tem fé no Senhor Jesus, como um grão de mostarda, que recebeu o dom dado pelo Espírito Santo, ele fica com a palavra e não aceita a heresia. Aleluia. Se você tem o dom da fé dado pelo Espírito Santo, pastor, eu quero esse dom, mas para quê? O que vai fazer com esse dom? Tem que ter uma utilidade nesse dom. É isso que as pessoas não entendem. Se ele te entregar esse dom, você vai ter que ter uma utilidade para esse dom. Esse dom tem que ter uma utilidade, não é só para você empanturrar e dar uma congestão, não é só para você. Não, esse dom que Deus te dá como a fé, e ela tem a característica de um grão de mostarda, ela tem qualidade, ela tem perseverança, pode fazer o que quiser com aquela pessoa que tem o dom da fé, que ela está firme, pode humilhar a pessoa que tem o dom da fé, pode, um certo dia, um obreiro queria ser obreiro na casa de Deus, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, no meu estado, e aí o pastor disse: mas irmão, você não está pronto para ser obreiro. Não, eu estou pronto para ser obreiro, pastor. Não, mas você não está pronto para ser um obreiro. Na época, um obreiro era a pessoa que começava recepcionando as pessoas, ajudando na manutenção da igreja. Naquela época era assim, né? E aí então, ele disse: mas tu não está pronto? Não, mas eu estou, pode vir o que vier. Tinha um pouquinho de água num copo assim, e ele pegou e jogou no rosto daquela pessoa, aquele pouquinho de água, e a pessoa ficou braba, queria brigar.
E ele disse: viu como você não está pronto para ser um obreiro da casa de Deus? Mas você me jogou água. Sim, não é nada a água, você só passa o lenço e seca. Agora o que vem pela frente na tua vida, se tu não tiver o dom da fé para suportar o que vem na vida de um obreiro, tu não vai chegar aonde Deus quer te levar. Então deixa o Espírito Santo te preparar, porque ao determinado tempo tu vai chegar lá. Aleluia! Você quer essa fé? Não precisa me responder. Eu quero essa fé, pastor. A partir de hoje vai mudar a história da minha vida. Então você vai pedir para o Espírito Santo o dom da fé. Hoje você aprendeu que a fé não tem nada a ver com tamanho, mas sim de características de qualidade. Você entendeu?